As virtudes gáticas predominantes da verdade e da boa mente. As respostas dadas nos Gathas de Zaratustra por sua inspiração não são suficientes para tudo, ou para tudo que podemos aprender. Como gotas de água preciosa, o conhecimento raramente nos dá todo o oceano de pensamento. As perguntas são intermináveis, mas os versos imaculados e profundos dos Gathas nos dão preceitos duradouros que prevalecem em qualquer tempo ou lugar. Assim, duas virtudes gáticas, a verdade, ou acha, e boa mente, ou Vorhumaná, elevam os ensinamentos de Zaratustra até as primeiras fileiras do pensamento. Essas virtudes marcam a imagem cósmica e o valor espiritual da religião de Zaratustra como singularmente distinta, forte e excepcional no pensamento mundial. Para explicar, considere que a virtude é uma qualidade que tende a uma excelência que alguém ou algo possui. Correspondentemente, o vício tende a se afastar de algo excelente, em direção ao fracasso ou falha. Assim, uma boa ferramenta cumpre bem sua função, e uma pessoa boa adquire um bom caráter, enquanto uma ferramenta ruim é perigosa, e uma pessoa má tem um caráter ruim. Nos esquemas filosóficos, nenhuma virtude tem mais peso do que a verdade. Outras virtudes como justiça, caridade, amor, beneficência e beleza, recebem uma parcela da consideração da verdade. A verdade é nossa primeira entrada no conhecimento, e avaliamos o valor de nosso conhecimento com ela. Isso nos afasta de uma força oposta que é a falsidade. Na consideração analítica da verdade, ela é explicada por meio de campos principais: correspondência com a realidade, coerência interna em um padrão ou arranjo de pensamento, pensamento social construído, e muito mais. Na teoria da correspondência da verdade, acredita-se que uma afirmação corresponda a uma realidade externa observada. Para imagens simples ou realistas ingênuas da realidade, o mundo externo é considerado independente dos observadores. É independente de sua vida mental interior e de suas avaliações empíricas do mundo externo. O conceito zoroastriano, porém, é diferente. Ele predomina e oferece mais do que a teoria da correspondência da verdade. Uma pista é que verdade é muitas vezes capitalizada para enfatizar sua influência e importância ideológica. Não é apenas uma virtude, mas sim, a mais alta virtude e elevada acima de tudo. Enquanto nossos campos analíticos menosprezam a ideia de que a verdade pertence primeiro à virtude, os zoroastrianos têm orgulho disso. Acha é uma palavra gática para a mais alta verdade, e sua tradução vai para a suposição de uma ordem inerente, eterna e permanente, uma retidão e funcionamento correto do universo. Suas nuances de significado insinuam uma imagem cósmica de um mundo ordenado, em desenvolvimento e próspero, uma lei natural ou regularidade pela qual esta ordem se desenrola suavemente através do tempo e prevalece, e uma concepção platônica e idealizada da realidade ideal, uma criação do chamado Frashokerete, ou renovação do mundo. A realidade de Asha sustenta nosso mundo, muitas vezes preenchido com meras aparências e coisas fugazes, em vez da realidade final, obstinada e inviolável. Existem aspectos que distinguem esse conceito de verdade da mera visão comum, seja filosófica, religiosa, espiritual ou histórica. Por um lado, Asha não é uma característica da linguagem em si. A decisão do lado da verdade, escolher a verdade sobre o mal, a falsidade ou o errado não é simplesmente falar a verdade ou fornecer reivindicações verdadeiras. É mais do que isso, é mais do que viver a verdade, como algumas tradições religiosas recomendam. Ou seja, a mais alta verdade postula algo sobre como é todo o esquema cósmico, o universo. Nesse sentido, a verdade nos dá uma metafísica da realidade. Ela diz algo sobre como as coisas são, do jeito que elas realmente são. Tecidos com esse esquema metafísico, no nível humano, pensamentos, palavras e ações, recomendadas a nós pela virtude da verdade, oferecem a escolha entre o certo e o errado. Cada indivíduo tem uma capacidade interior de julgamento e escolha certa. Um mundo negacionista em que a escolha não oferece significado ou substância é excluído por essa visão da realidade. Uma visão moral das escolhas de uma pessoa de acordo com a verdade fornece uma ética. E esse conceito muito potente nos dá um ethos, ou um modo de ser, uma estética, uma espiritualidade, e uma cultura orientada para sua sustentação e progressão.
A verdade é a mais elevada verdade com implicações vitais. Além de predominar na ideologia visionária zoroastriana, a verdade envolve as outras virtudes dentro dela. Os Amesha-spentas, as principais virtudes, embora personificadas, são extrações da verdade. Cada virtude, a saber, Vorhumaná, ou boa mente, Rashatra-vairia, ou bom domínio, Spentar-maiti, ou devoção, Kurva-tati, ou totalidade, e Ameritati, ou imortalidade. Ou seja, cada Amesha-spenta em sua verdade particular e natureza, descendem da própria verdade e estão implícitos nela. Pensem no ditado, tudo é amor, ou ágape. Em outra tradição, ágape unifica todas as virtudes subsequentes dentro de um conceito de cuidado permanente. No entanto, distintamente, o tema zoroastriano coloca a verdade no ápice de todas as virtudes. No molde clássico de pensamento, antecipamos que as virtudes tomadas em conjunto constituem uma unidade. Aqui perguntamos, existe uma unidade de virtude? A verdade, a justiça e a beleza se fundem em uma excelência unificada na idealidade? Pois bem, Asha, ou verdade, pode ser a garantia unificadora das virtudes por si mesma, e várias virtudes são reunidas na alta excelência de Asha, na excelência da mais alta verdade. Ahura Mazda, Senhor da Sabedoria, nosso Deus, assim concedeu este universo e nossa humanidade dentro dele através de sua criação iminente e inspirada. Enfim, que maneira de fazer foi sua criação? Nosso Deus é conhecido por muitos como Sábio Senhor ou Senhor da Sabedoria. A realidade criada do universo é a concepção da divindade. Essa realidade surge na existência, surge no nascimento, da mente de Deus, e é dada ao nosso reino temporal e material. A divindade zoroastriana é acima de tudo um Deus de pensamentos refinados. Nossas naturezas espirituais compartilham de sua criação divina, pois nossas escolhas devem estar em direção ao bem e ao certo, e longe do mal e do errado. Nós ajudamos a Deus e levamos adiante o caminho cósmico oferecido por nosso compromisso interno e ação externa em prol da própria escolha correta. Enquanto o próprio Deus é onisciente, onipotente e totalmente bom, assim, da sabedoria infinita, ilimitada, perfeita e eterna, um aspecto maravilhoso recai sobre cada um de nós. Ou seja, o Senhor da Sabedoria normalmente dá a cada pessoa uma capacidade de escolha virtuosa guiada por nossa sabedoria interior. Nossa mentalidade espiritual, denominada Vorhumaná, a boa mente, compartilha um sussurro da mente gloriosa de Deus. Porém, por mais complexos e magníficos que sejam a vontade humana e o cérebro humano, nossas mentes não são iguais à de Deus. Temos muitas falhas em nossas tentativas de ser bons e escolher corretamente. No entanto, a mentalidade de alguns é suficiente para o mais nobre dos esforços. A boa mente é suficiente para as profundezas espirituais da vida, e para os momentos em que vamos além de nós mesmos e de nossas obrigações para alcançar níveis louváveis de escolha. A mentalidade das pessoas é variada e sujeita a desvios da virtude da boa mente. Nem todo mundo terá o melhor desempenho no exercício de sua boa mente. Às vezes não é culpa da pessoa. Uma criança abusada pela síndrome alcoólica fetal sofre profundamente. Uma pessoa ponderada, embora oprimida pelo abuso, pode ter dificuldade em fazer boas escolhas. Uma pessoa situada em uma sociedade que limita a escolha para a injustiça pode não ter visão ou visão ampla para ver além de melhores possibilidades. Um paciente com Alzheimer pode ter perdido o julgamento necessário para muitas questões da vida diária. Mas a grande maioria das pessoas tem o dever e o direito de ter bons pensamentos, falar boas palavras e fazer coisas boas. A orientação espiritual interior, a boa vontade de pensar, falar e agir bem, surgem com o nosso Vorhumaná. Assumimos e afirmamos essa espiritualidade em nossas orações, por meio das quais professamos a responsabilidade por nossas ações. Algumas pessoas são exemplares afortunadas da boa mente, embora não sejam especialmente focadas na busca cognitiva. Um artesão ou comerciante sábio, um atleta habilidoso, um ancião respeitador, podem ter aspectos incríveis de sabedoria. Pense talvez em uma mãe solteira, analfabeta, mas sábia o suficiente para induzir os filhos pequenos à leitura e ao estudo, de modo a incutir o amor pelo aprendizado em suas almas desde cedo.
Os zoroastrianos valorizam o aprendizado, a educação avançada e as habilidades cognitivas, como a alfabetização. Somos inclinados a pensar que a mente melhora com seus passos através da educação, das escolas e do esforço para se superar nos estudos. Isso também depende da virtude da boa mente, que também é uma jornada para a sabedoria. Por um lado, como indivíduos, nós temos que aprender a nos educar e assumir a responsabilidade individual por nossos julgamentos. Nós devemos ousar saber, e não entregar nossa responsabilidade ao comando de outra autoridade. Além disso, nosso crescimento cognitivo, a adesão às importações humanísticas da educação e o aprimoramento do caráter da educação podem fornecer para uma pessoa a capacidade para a boa mente em dimensões ainda não conhecidas na época de Zaratustra. Assim, o pesquisador da ciência que trabalha incansavelmente para encontrar uma vacina contra uma doença temida está agindo com bons motivos para ações corretas. Uma investigação desapaixonada de uso desconhecido agora pode levar a um novo limite mais tarde para o Frashoquerete, o florescimento ou renovação do mundo. Em nenhuma outra tradição, exceto na zoroastriana, o amor pela verdade é mais forte. Por ser um suporte tão elegante, esse amor pela verdade fornece algo excepcional ao pensamento do mundo, pois em nenhum outro lugar essas ideias se juntam como nos Gathas, os hinos sagrados de Zaratustra e Spitama.